Salve, salve quebrada, Bárbara Terra aqui mais uma vez no episódio do Visão Periférica Podcast, sua plataforma midiática de conteúdos de economia periférica. E hoje eu tô aqui com a Fernanda. Olá. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Satisfação imensa receber você aqui hoje na nossa casa. E a Fernanda Ribeiro, ela é fundadora e diretora de comunicações da Conta Black e presidente do Conselho Administrativo da Associação Afrobusiness. A mulher é barril dobrado, hein, gente? Respeita. Fernanda, já vamos embalar aqui na nossa conversa. Você se apresentando, falando um pouco das suas origens, né? Nosso método aqui é muito sankofa, né? De ser, estar, pensar no passado, como a gente atribui o passado ao presente e qual futuro estamos construindo, né? Isso é sankofa. Então, quero saber um pouco de você, de onde você veio, né? Para dar o contorno de como se conecta a sua história atualmente. Que legal. É muito curioso você falar isso, porque eu não sei me apresentar mais de outra forma, sem olhar para trás para dizer onde eu estou atualmente, né? Perfeito. Eu sou Fernanda Ribeiro, sou a quinta filha de uma casa de 7 mulheres. Então, eu já nasci num berço feminino, num berço de mulheres pretas, e meu pai ali, o único homem, e diz a lenda que ele tenta falar até hoje, a gente não deixa mesmo, de fato. Então, é um berço feminino, e isso traz coisas muito significativas, né? Acho que não só para a construção do que é a Fernanda e como eu me vejo no mundo, mas para como isso eu trago todo esse conhecimento para o meu universo de trabalho, né? Eu nasci numa circunstância um pouco diferente. Eu sou a quinta filha, mas eu sou o que chamam de rapa do tacho, né? Minha mãe engravidou aos 47 anos usando DIU. Caraca! Então, eu brinco que eu já hackei o sistema desde pequena, né? Desde o ventre. Desde o ventre, que eu já fui o espermatozoide mais esperto e consegui burlar o sistema para fazer acontecer. E assim foi, né? Pela minha vida inteira. Eu também acho que eu nasci mentorável, exatamente por ter nascido nesse universo de mulheres pretas e mulheres pretas mais velhas. Então, tinha ali uma questão de cuidado, mas tinha também uma questão de mostrar quais eram os caminhos, sabe? Muito baseado na vivência delas. Eu quis sair um pouquinho da contramão. Todas as minhas irmãs e minha mãe, elas têm como formação a área da saúde. Então, ou elas trabalham com educação ou com saúde, elas são mais de humanas. E meu pai é a única pessoa que trabalhava num universo totalmente diferente, que era de aviação. E quando eu escolhi o que eu queria fazer para a minha vida, eu fui para esse universo de aviação. Acho que tem muito uma herança afetiva, porque família preta é sempre muito criativa, né? Uhum. Então, na minha infância, meus pais, né, o grande passeio dos finais de semana é assistir pouso e decolagem de avião, né? Então, hoje eu vejo assim, cara, provavelmente não tinha grana para proporcionar o mesmo tipo de diversão que as outras meninas tinham, né? Então, a minha família foi uma família que investiu muito na educação. Então, eu estudei em escola particular desde do dia 1, porque eles entendiam que aquele investimento era importante. E, inclusive, esse investimento até sacrificava um pouquinho do restante da família. Então, acho que o meu contexto lúdico de diversão veio desse hackeamento, né, do sistema e de proporcionar diversão criativa quando não se tinha muito dinheiro. Então, quando eu fui trabalhar, escolher o que eu queria estudar, eu fui para essa área da aviação, porque eu tinha uma memória afetiva. Então, sou turismóloga por formação, trabalhei por muitos anos na área de aviação como executiva.
Então, à medida que eu ia crescendo, cada vez menos eu enxergava meninas pretas e meninas pretas parecidas comigo, menos ainda, até que eu cheguei no teto de vidro, né? E daí, dando um contexto do que é o teto de vidro, é quando você não consegue mais, tem ali dentro da hierarquia das empresas, Sim. um lugar que você não consegue mais passar. E daí eu me vi ali naquela questão do teto de vidro, mas eu me descobri no teto de vidro com um soco no estômago, né? Eu tive uma crise de ansiedade num domingo antes de trabalhar. E daí vamos trazer um pouquinho mais de contexto da realidade de mulher preta trabalhando no corporativo. Por favor. É que a gente quer sempre entregar o triplo, né? Então eu tinha uma rotina de uma jornada de trabalho de 18 horas. Então eu Até me porque descobri... exigem disso da Exato, gente, né? Exato, né? Eu via meus pares, homens brancos, extremamente medíocres, e ascendendo cada vez mais na carreira, e eu vejo que o meu processo de ascensão, então, à medida que eu fui crescendo dentro da empresa, foi muito mais por mérito mesmo, e por questionar, né? Por que não eu? Né? Então, eu me descobri ali nesse teto de vidro com um soco no estômago, passando mal, de ansiedade, tive uma crise forte de ansiedade. E daí, para quem nunca teve, os sintomas são muito parecidos com infarto, né? Eu tinha certeza que eu ia morrer. Você tinha quantos anos? Menos de 30. Caraca. E daí no hospital, até então não sabiam que era uma crise de ansiedade, e eu fui fazer um check-up, né, para ver o que tinha acontecido. E daí, nesse check-up, eu me descubro com diversos problemas de saúde. Entre eles, um nódulo no seio que eu sequer tinha percebido, né? Então, a gente, muitas vezes, nesse âmbito de trabalhar, entregar, a gente vai esquecendo da gente mesmo e da nossa saúde. Infelizmente é uma recorrência, né? É uma recorrência, e isso acontece muito, acho que principalmente com as mulheres pretas que estão entregando e estão fazendo acontecer. E dali, a partir daquele momento, eu usei o ensinamento da aviação, que antes de colocar a máscara no outro, você tem que colocar em você. E daí, a partir dali, eu comecei a traçar um plano de migração de carreira, e eu sabia que eu queria... na verdade, eu sabia o que eu não queria mais aquilo, sabia que ia pedir demissão, e daí eu comecei um planejamento, né? Porque, obviamente, a gente não pode, a gente não pode se dar o luxo de dizer, vou pedir demissão e vou fazer. Não dá, gente. Não dá. Sabemos, né, quebrada? E daí eu comecei ali por um ano, eu ainda fiquei por mais um ano. Caraca. Fiz um planejamento financeiro para fazer um ano sabático, então me descobri ali numa nova profissão. E daí fiz também, ainda preparei a pessoa que ia ficar no meu lugar. E dali eu peço... Ela entrega. Ela entrega tudo. Né? Depois de um ano, pedi demissão. E daí comecei nessa jornada de autoconhecimento, de entender quem era a Fernanda, entender o que eu queria no mundo. E daí entendi que queria empreender. E daí o meu primeiro empreendimento foi a Afrobusiness. E a Afrobusiness é uma rede de empreendedores, empreendedores profissionais liberais, todos pretos. A gente trabalha com o processo de potencializar conexões. Então, a gente conecta empreendedores pretos entre eles para Black Money. Daí, contextualizando Black Money, é a circulação de dinheiro dentro da nossa comunidade, né? Nós por nós. E também a gente começou a conectar empreendedores pretos dentro da cadeia de fornecimento de grandes empresas. Então, contextualizando, levar empreendedor preto para atender empresa grande. E a partir desse momento que a gente começa a conectar esse empreendedor preto a grandes empresas, a gente começa a descobrir diversos gargalos financeiros. E logo em seguida surge a Conta Black. Conta Black, um hub de produtos e serviços financeiros alocados numa conta digital, que eu imagino que a gente vai falar
muito mais desses 2 empreendimentos ao longo da nossa conversa. Mas essa é a Fernanda. Nossa, gente, potência, né? Várias vezes eu fiquei arrepiada aqui porque a gente vai se reconhecendo, né? E aí, como a nossa história, mesmo sem a gente se conhecer, a gente acaba tendo uma história parecida, né? Por fato de nós sermos mulheres pretas, né? No contexto da periferia e querendo oferecer o melhor para nossa comunidade, né? Mas também tem essa questão de querer sempre entregar o melhor, né? E não ficar por baixo também, porque a gente não é por baixo, né? A gente está sempre tentando trazer essa boa experiência, tanto para nós, para nossa comunidade, né? E me fala um pouco mais desse banco digital, então, que vocês criam, né? A partir dessas demandas que vocês foram vendo que eram emergenciais também, né? Então, como é que surge isso e como a gente pode acessar, entender melhor, né? Acho que ao longo da nossa conversa a gente pode falar também mais sobre gestão financeira, né? Mas, a princípio, como que funciona a Conta Black? Legal. A Conta Black, ela nasce a partir de um problema do Sérgio, que é o meu sócio, que é cofundador e atual CEO da Conta Black. A gente descobriu um problema muito parecido com... E é isso, né? A gente sempre se reconhece um no outro porque a gente passa exatamente pelos mesmos desafios. O Sérgio, há 15 anos atrás, ele era um empreendedor preto na área de publicidade. Ele tinha uma agência que já tinha faturamento, era uma agência que atendia agências grandes, né? E daí ele foi ao banco, ele tinha uma conta bancária, usava produtos e serviços do banco, tudo certinho. Ele foi na agência pedir um empréstimo para fazer uma troca de equipamentos na empresa. E ele recebeu um não. E daí ele ficou com aquela pulga atrás da orelha. Mas por que eu recebi esse não? Se eu não tenho nome sujo, se quando você me liga para consumir, né, os produtos... eu consumo, sim. Se eu tenho até empregados, então eu tenho pessoas registradas no meu CNPJ, por que senão? Não faz sentido. E na época o gerente virou para ele e falou assim, um dia você vai entender, mas agora não. Mas não... Gente, escrachado. É uma coisa de sistema, não autorizou, continua movimentando sua conta por mais 6 meses, que daqui a 6 meses a gente... tenta de novo um empréstimo. Então, Sérgio, caramba. E ele nem pensou que fosse uma questão racial ali. Não, na hora ele já sabia que era. E daí lá, 15 anos atrás, ele bateu na mesa e falou assim, eu vou abrir o meu banco um dia. Porque eu sei exatamente o que está acontecendo aqui. Sim. E na época ele tinha um sócio que era oriental. Daí o sócio até zoou ele assim, né? Como você vai abrir um banco? Sim. Subestimando, né? Subestimando. E calma, vai dar certo. E é isso, né? Às vezes os caminhos vão... A gente profetiza uma coisa lá atrás e o universo diz amém. E foi o que aconteceu. Anos depois, lá na agência, ele começou a atender empresas do mercado financeiro. E a partir dali, ele começou a estudar aquele universo. E as nossas histórias se encontram, né? Nós fundamos a Afrobusiness juntos, nesse meu momento de migração de carreira. Então, eu vinha trazendo a minha rede de corporativo, o Sérgio uma rede de empreendedores e o Márcio, que era o terceiro fundador da Afrobusiness, era uma rede de profissionais liberais. E daí match perfeito. Exato. E daí a gente foi percebendo que o grande problema para levar os empreendedores pretos para o outro nível era dinheiro. Né? E corroborando, tem um dado do Banco Interamericano Mundial, o BID, que ele fala que o empreendedor negro brasileiro ele tem um crédito negado 4 vezes mais comparado ao empreendedor branco, exatamente nas mesmas condições. Então, quando a gente está falando de MEI, é a MEI que fatura a mesma coisa, né? Então, quando a gente compara a tia do pote de bolo branca
versus a tia do pote do bolo preta, elas estão ali no mesmo patamar, né, teoricamente, né, quando a gente vai acreditar num conceito meritocrático, mas quando a gente vai ver a realidade, a branca tem muito mais oportunidade comparada à empreendedora preta. Sim. E daí, quando a gente começou a conectar esses empreendedores a essas grandes empresas, tinha ali esse gargalo financeiro. Então, chegava, e aí, gente, chegou a hora de emitir a nota. Qual que é a conta bancária para você receber seu dinheiro? Não, mas eu não tenho conta bancária. Bora lá no banco abrir. Tinha ali o grande desafio da porta giratória e tudo que acontece depois que a gente ultrapassa aquela porta giratória. Então, a gente tinha muito empreendedor que não conseguia abrir a conta. Entre os que conseguiam abrir conta, eles não conseguiam um empréstimo. E daí é super importante explicar esse contexto da necessidade do empréstimo, porque quando você é empreendedor, vai se relacionar com uma grande empresa, normalmente o prazo de pagamento é totalmente diferente, né? Então, as empresas grandes, elas pagam os seus fornecedores em prazo de 30, 60, 90, 120. Tem empresa que trabalha até com 180 dias para pagar. Meu Deus, bizarro. Imagina pra gente, empreendedor preto, que já começa no -1, a gente não começa no 0. Sim. A gente já começa devendo todo mundo. E como que a gente vai esperar 100 e poucos dias, quase 4, 5 meses, né, para receber? E daí, a gente via que esses empreendedores, eles tinham pedidos grandes, mas muitas vezes eles tinham que negar esses pedidos grandes, porque não iam ter matéria-prima para fazer. E daí, a gente sempre trabalhava ali num conceito realista. Se não dá para fazer, não faz. Vamos crescer pouco, né, e do jeito que dá para fazer, mas não vai entrar numa dívida, não vai matar seu negócio na ansiedade de fazer acontecer, sabe? E daí a Conta Black, ela nasce ali, né, vamos fazer esse primeiro banco de pessoas pretas. Obviamente, a gente hackeou o sistema, porque abrir um banco, propriamente dito, é um processo extremamente caro. E burocrático. E burocrático, né? E a gente foi hackeando o sistema literalmente mesmo, né? Vendo todas as brechas. E a gente conseguiu abrir a Conta Black, que começa ali como um arranjo de pagamento, e daí um arranjo de pagamento é uma conta vinculada a um cartão. E a gente oferece ali o primeiro cartão preto para a galera preta. E daí depois à medida que a base foi aumentando e a gente foi conseguindo fazer as devidas adaptações, a gente vai mudando para até chegar hoje. Hoje a gente tem um app, um aplicativo que está disponível tanto na loja da Apple quanto na loja do Google, onde o cliente da Conta Black, tanto pessoa física quanto jurídica, ele consegue ter acesso a todos os serviços financeiros. Então, ele consegue pagar a conta, fazer transferência, fazer Pix, ele consegue fazer tudo dentro do app da Conta Black. Nossa, que conquista! Sim. Que conquista, gente. É um marco, né, para nossa comunidade. E fico muito honrada, assim, de conhecer alguém, trocar essa ideia com alguém que tá fazendo mesmo a parada acontecer, né? Pensar a questão da nossa comunidade de uma maneira expansiva, ao ponto da galera, tipo, ter algo voltado para isso, né? Eu sou muito, assim, bebo muito na fonte de Marcus Garvey, né? Então, Marcus Garvey foi um profeta que trouxe muito esse entendimento, né? De, tipo, ter as nossas próprias escolas, bancos, né? Poder legislativo, enfim, né? Então, eu fico muito honrada de conhecer alguém que está fazendo isso na prática, né? Porque Marcus Garvey já foi há muito tempo, né? Então, como que a gente se aproxima de alguém nesse aspecto? E como que a gente pode, dentro desse contexto que vocês estão fazendo, né, da Conta Black, pensar a questão dessa gestão financeira? Vocês têm algo voltado para isso? Tipo, mentorias? Porque não é só ter a conta no banco, né? Tem as camadas,
né? Porque ainda somos o povo maior inadimplência, né? Que também não tem uma questão de educação financeira. Embora é uma controvérsia, porque no meu contexto mesmo familiar, a minha avó não terminou de cursar a escola, tal, mas é a melhor gestora financeira que eu conheço na vida, né? Que ela sabia fazer a gestão do recurso dela, da minha mãe, do meu tio, né? E sabia e dava conta de tudo, assim, né? Então, eu acho que ela tem também uma perspectiva muito ancestral, para mim é ancestral, né, desse lugar, mas pensando mesmo assim de estudos, né, de como que a gente insere isso para quebrada, assim, sabe? Legal. Acho que você trouxe um ponto muito importante, né? Porque fizeram a gente acreditar que nós não somos bons em muitas coisas, né? Sim. E daí quando a gente fala de educação financeira, famílias sobrevivendo com um salário mínimo, se isso não é um bom uso, né, do dinheiro, né, uma boa gestão do dinheiro, eu não sei o que é, né? Porque gerir grande fortuna é fácil, né? Agora eu quero ver gerir salário mínimo, que é o que a gente faz, e eu acho que a gente faz mesmo numa perspectiva ancestral de fato. Eu acho que é muito importante quando a gente fala sobre essa construção de onde nós estamos como pessoas pretas, comparado a esse universo financeiro que surge e que nos empurra muitas vezes, né, literalmente falando. Quando você trouxe o ponto da inadimplência, hoje 70% dos adultos economicamente ativos estão num processo de endividamento. Quando a gente faz um recorte de raça, né? Sem dúvida alguma, a grande maioria é preta. E quando a gente faz um recorte de gênero, a grande maioria são mulheres, né? E por que isso se dá? Hoje a gente vive num país onde o sistema financeiro ele é injusto e ele é feito para uma manutenção ali de um status. Né, Pode falar. De um status quo que a gente já sabe, uhum. Né? Então, eu acho que é super importante a gente hackear o sistema até nesse aspecto e se infiltrar, e entender e conhecer, porque existe um sistema que nos empurra para o endividamento. Sim. Né? Porque, no final das contas, a gente quer ter, a gente quer pertencer, a gente quer consumir, e a gente acaba, por conta de todos esses desejos, caindo nesse processo de endividamento. E a Conta Black, ela nasce exatamente para tentar remar contra essa maré, sabe? Hoje, quando a gente olha o universo das grandes empresas e das grandes indústrias, a gente vive em crise, né? A gente vive numa tal de uma crise econômica, não é de hoje. Só que se a gente olhar ali entre quem mais lucrou, são sempre os bancos. E a Conta Black nasce exatamente para subverter essa lógica, né? De que existe alguém lucrando em cima da tragédia alheia. Ponto. E é uma cota já, né? Exato. E quando a gente olha esse processo de quem está endividado, né? Essa persona endividada, que é uma mulher preta, periférica, uma mulher aqui que está ouvindo a gente, né? Sim. A gente tem que lutar contra, né? Então, a gente tem que usar as nossas ferramentas para lutar contra esse sistema. E daí a Conta Black, a gente tem ali um processo de entender a realidade dessa mulher preta, sabe? Que ela não vai ter tempo de sentar e ficar 1 hora assistindo um curso de educação financeira. Ponto. Né? Porque a gente está fazendo o nosso corre o dia inteiro. A gente não tem tempo nem de se cuidar, né? Exato. Olhar para si mesmo. E daí chega lá 19 horas... E quando a gente fala de fazer no corre, é porque a gente está fazendo tudo, né? As nossas empresas, elas têm uma perspectiva de eu keep. Então, eu estou servindo um cafezinho, eu estou produzindo, eu estou indo lá na 25 de março comprar matéria-prima, eu estou fazendo a entrega, estou fazendo tudo, né? E daí, uma coisa que eu sempre falo para as empreendedoras pretas que estão ao meu redor é: desapega.
né? Eu falo assim, desapega, descentraliza, né? Porque a gente entende que os nossos negócios... É um estudo isso, né, cara? Exato. A gente encara os nossos negócios como se eles fossem filhos. Sim. Só que assim como a gente cria filho para o mundo, a gente tem que fazer a mesma coisa com o negócio, sabe? Então, e a gente vive dentro de redes. E eu tenho que ter redes de apoio e de suporte de mulheres pretas que eu posso contar. Sim. Né? Então, se eu vendo ali meu bolo de pote, tá? Então, qual que é o meu talento? Cozinhar e fazer aquele bolo acontecer. Eu não vou ter o mesmo empenho de uma mulher preta que nasceu com talento de design. Então, eu vou ficar 4 horas do meu dia para fazer um negócio que ela vai fazer em 15 segundos. Então, quando eu falo de desapegar, é muito importante dentro de uma perspectiva econômica, sabe? Como que eu vou ser produtiva? Então, eu posso muito sabiamente contatar uma outra mulher preta que tem a mesma expertise e a gente troca. Sim. Né? Que tem o mesmo dom, que tenha outros dons, desculpa, e que é complementar, a gente vai trocando. Isso é até ancestral, né? Então, bora utilizar as nossas redes de maneira mais assertiva. E daí a gente, como Conta Black, a gente entende esse cenário, sabe? A gente entende que uma educação financeira formal não vai acontecer da maneira que a gente imagina e da maneira que a gente acha que é adequado. E daí, por isso, a gente leva duas coisas em consideração. Primeiro, essa questão da rede. Então, hoje a gente trabalha em parceria com redes que já estão olhando para a educação financeira de mulheres, de pessoas pretas e periféricas. Então, a gente apoia levando o nosso conhecimento, então a gente leva ferramentas. Cita algumas pra gente. Hoje a gente faz parte de uma rede chamada É de Todos. Que reúne empreendimentos que olham para empreendedorismo e olham para a periferia ao longo dos 27 estados. Então, aqui em São Paulo, a gente tem, por exemplo, a Feira Preta, a Agência Solano Trindade, que fazem parte Sim, eles vieram aqui. Ai, que legal. Uhum. Então, a gente está sempre em rede. Sim. Exatamente porque a gente entende que precisamos ser produtivos, então não adianta tentar reinventar a roda. Se já tem alguém fazendo uma coisa, eu não vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, eu vou potencializar o trabalho dessa outra pessoa preta para fazer acontecer. E a segunda coisa é entendendo que a gente pode levar a educação financeira através do nosso dia a dia, sabe? Então, através de pílula. Eu gosto muito de citar um exemplo do nosso primeiro a gente fala MVP, mas MVP seria ali o primeiro protótipo de Conta Black que a gente jogou no mundo. A gente tinha uma ferramenta de SMS que, quando a gente percebia que a galera estava gastando muito numa área específica, a gente já mandava um alerta. Então, você está gastando muito em app de comida. Será que esse é o caminho? Então, a gente faz isso. A gente quer trazer de novo... É um sistema inteligente, né? A gente quer trazer essa tecnologia de novo, porque a gente ouve muito os nossos clientes e, na época, algumas pessoas... não, acho muito invasivo. E daí a gente tirou... e agora a gente vai trazer essa inteligência de uma outra forma. Mas é importante a gente trazer esse alerta, né? Porque dentro do processo de endividamento, o consumo faz parte, sabe? Todo mundo quer comer seu Maczinho. Mas eu preciso comer meu Maczinho todo dia? Né? Então, como que eu posso potencializar também uma empreendedora preta da quebrada que está fazendo o PF ali. Sim. Que às vezes é muito mais barato, muito mais saudável. Um hambúrguer artesanal, exatamente, um hambúrguer artesanal. Sim, sim. Né? Então, a gente vai trazer de volta isso, ferramentas que proporcionem o controle financeiro, ajudar o empreendedor preto
empreendedor preto e pessoa preta, a controlar suas finanças de uma maneira simples, sem precisar sentar numa sala de aula. Sim, sem burocras, né? Você falou muito sobre hackear, né? Hackear. Cita pra gente uma forma prática, duas formas práticas que empreendedoras periféricas podem hackear alguma coisa para beneficiar o seu projeto, o seu negócio. Legal. Uma dica, tá? Muitas vezes a gente ouve que alguns lugares não são pra gente. E eu acho que esse é o maior hack que tem, sabe? Ocupar esses espaços. E daí, por que eu falo isso? Por que isso é um hack? Porque nesses espaços estão as boas oportunidades. Então, quando eu entro nesse universo, eu começo a ver que muitas vezes eu estou quebrando pedra para fazer acontecer as coisas e existem oportunidades de fazer a mesma coisa de uma maneira mais simples e mais barata. Basta eu estar no lugar certo, na hora certa e ter acesso à mesma oportunidade, sabe? Então, não tem esse lugar, para mim, tá? Não existe esse lugar de que não existe lugar para mim. Eu, como uma mulher preta, atuando no mercado financeiro, se eu fosse considerar esse espaço é para mim ou não, eu nunca tinha começado. E é legal ocupar esses espaços no sentido de provocar mudanças, sabe? Então, eu entro lá, eu como mulher preta, eu nunca quero ser a única. E todos os espaços que eu vejo que eu sou a única, eu sempre estou ali segurando a porta para que outra entre. E estou provocando as outras. Por que você não foi? Bora, Sim. Sabe? Porque isso faz com que essa roda gire, sabe? Porque quando você ocupa o espaço sozinha, no primeiro momento gera um estranhamento. Mas depois gera uma curiosidade. Quem que é essa menina aí? Sim. E daí ali que eu vou devolvendo a pergunta. Por que não tem outras meninas como eu? Por que olha ali ao seu redor. Por que todo mundo é igual? E normalmente nesses espaços as pessoas até se vestem igual. Né? Tipo, elas são tão iguais que elas têm o mesmo corte de cabelo, o mesmo casaquinho. Gente, vocês estão achando normal todo mundo ser igual? Né? Então, acho que a primeira dica é essa. Então, ocupe outros espaços, porque normalmente nesses outros espaços estão as oportunidades. Vou dizer que isso é fácil? Nem sempre é fácil. Mas o fato de eu ocupar junto, então quando eu levo outras pessoas, essa deixa jornada mais forte, é mais né? leve, Sim. né? No sentido de... E às vezes eu me pego até rindo. Olha só, né? Então é importante eu ter outras pessoas pretas nesses espaços. E a segunda dica que eu dou é: mulheres, se apropriem dos números de vocês. Sabe? Então, a gente precisa saber quais são os nossos números. Números do negócio como um todo. Então, eu tenho que entender por que esse refrigerante custa... O refrigerante que eu vendo, por que ele custa R$10? Sabe? Sim. Então, eu tenho que saber todo esse processo. E como eu faço para, por exemplo, fazer esse mesmo refrigerante custar 20? E como eu faço para esse mesmo refrigerante custar 8? Sabe? Então, eu tenho que me apropriar. Eu só vou saber disso quando eu me aproprio dos números. E daí, por que eu falo que é super importante a gente ter esse tipo de conhecimento? Porque muitas vezes eu encontro com empreendedoras pretas e periféricas. Meu negócio não cresce. Daí eu pergunto: o que falta para você? Dinheiro. Quanto? Não sabe. Não, às vezes elas chutam um número lá, 100 mil. Tá, o que você vai fazer com 100 mil? E muitas vezes, obviamente, falta dinheiro. Obviamente, não é os 100 mil. E, obviamente, com 10 mil, a gente vai conseguir... Quando ela se apropria desses números, ela vai saber multiplicar esses 10 mil
e fazer acontecer e lucrar e ela vai chegar nos 100 mil dela sem precisar ter pedido empréstimo, sabe? Então, uma dica que eu dou... é uma problemática bem, né? Essa coisa do empréstimo, né, Fernanda? Exato. Sim. E qual... pensando assim em capital semente, né? Pensando nesse formato de iniciar ou manter um negócio, qual forma você indicaria para essas manas? Bom, acho que a primeira coisa é investir em conhecimento, sabe? Então, hoje a Feira Preta... A gente volta de novo na educação financeira, né? Exato. A Feira Preta, por exemplo, que é uma grande parceira, hoje eles desenvolveram uma jornada para apoiar empreendedoras pretas que olha ali desde a precificação até a escala, né? Então, até como chega no mercado final e como que você vai distribuir esse produto. Então, se apropiem de conhecimento. Sim. E uma coisa que eu vejo muito, não especificamente na Feira Preta, tá? Quando eu olho outros empreendimentos que estão levando educação, que muitas vezes a galera não se interessa. E daí a bronca gente, se apropiem desses espaços. Primeiro, porque tem gente preta e periférica engolindo muito sapo para fazer, para difundir esse conhecimento para a gente. Então, a gente precisa, de fato, fortalecer esses empreendimentos no sentido de sentar lá e se comprometer. Sim. Né? Porque é uma troca, e é uma troca que é muito justa e lucrativa para as duas partes, sabe? Então, eu acho que a primeira dica que eu dou é se apropie de conhecimento. Hoje a gente tem um monte de redes que oferecem cursos olhando para a população preta e periférica e olhando para a realidade, sabe? Então, olhando para a nossa realidade de que a gente não vai conseguir fazer um curso 3 horas da tarde, porque essa hora a gente tá no corre. A gente não vai conseguir fazer um curso de 4 horas. Então, tem muita gente olhando. Então, tem o No Front, por exemplo, que Sim. é uma escola de educação financeira olhando para... Gabriela vai vir aqui semana que vem, hein, aí, gente? Ó, olhando para a nossa realidade. Então, é super importante se apropriar desse conhecimento. E daí, volto a dizer, quando a gente se apropria do conhecimento, a gente é mais produtivo. Então, a gente consegue chegar no outro prazo mais rápido. E daí quero até trazer ali um provérbio africano que fala, se eu quiser chegar mais rápido, eu vou sozinho, mas se eu quiser chegar mais longe, eu vou em grupo. Então, gente, vamos usar essa sabedoria ancestral para os nossos negócios, sabe? E dedicar tempos de qualidade para a gestão do negócio em si. Porque muitas vezes a gente tem esse DNA fazedor. Sim. Então a gente está fazendo, a gente acorda fazendo e dorme fazendo. E não, a gente precisa separar tempos para olhar os números, a gente precisa de ter tempo para olhar se está dando certo ou não. Mensurar, né? Exato, Sim. A gente precisa saber separar tempos de qualidade também para fazer essa gestão do negócio. As pausas são bem-vindas também, né? Embora pra gente é sempre muito desafiador, né? Fernanda, eu queria te apresentar agora o nosso queridinho, que é o Blend. Vou pegar aqui o nosso abridor. Que é isso? A vida real é essa daqui, né, gente? Eu estou super chateada. Por quê? Porque eu acabei de ver que eu falhei, porque a gente tem um abridor da Conta Black e eu esqueci. Meu Deus! Eu vou mandar. Manda, recebidinhos da Conta Black. Por favor, nos próximos a gente vai abrir o blend com o abridor da Conta Black. Arrasou. Essa daqui é uma bebida não alcoólica, fermentada, feita de rapadura, limão e melissa, feita por mãos pretas da minha mãe, né? Ai, meu Deus. Mara Luísa. E a marca dela é Sabores Divinos. Então, vocês podem encontrar aqui na Sankofa Hub e também na Gelato, Frutigelato, que fica em frente ao Centro Cultural do Grajaú. Eu quero que você experimente essa bebida, que tem um toque ancestral também, né? A gente dá sempre uma mexidinha assim. E ela é fermentada, então ela tem um pouco de... Ela é gaseificada também.
Eu posso tomar direto? Pode, fica à vontade. Ai, gente, tá bonita. Ai, eu quero brindar, viu? Por Eu favor. sou dessa. A nós. Ai, gostou? Maravilhoso. Amei. Já aceito ser garota propaganda. Por favor, a gente também aceita você como garota propaganda. Aquela pausa, né, gente, pro merchandise do Blend, nosso queridinho. Para voltar e falar também agora sobre acesso ao crédito, né? Porque a gente falou um pouco dessa questão da inadimplência, mas da importância também da gente pensar gestão, da gente estudar o nosso negócio, né? Mas você avalia, né, dentro desse olhar da sua experiência, né? Avalia que o acesso ao crédito hoje melhorou? Você acha que ainda como eu posso dizer? Você acha que é uma possibilidade ainda pra gente? Tem outras formas que a gente pode construir para captar um recurso? Como que você avalia isso? Legal. Eu acho que o cenário de acesso ao crédito não mudou muito, mas a gente tem ferramentas para hackear o sistema. E daí por isso que quando eu trago aquela dica que a gente tem que ir para outros espaços, porque lá estão as oportunidades e a gente muitas vezes perde essas oportunidades porque a gente não está nesses lugares. Então, hoje, por exemplo, tem bancos de fomentos com linhas específicas olhando para população preta e periférica e com pessoas pretas e periféricas como validadoras do crédito. Então, isso é super importante a gente olhar. Tem ali também uma iniciativa, eu vejo muito uma movimentação de iniciativas do setor de ONGs, de organizações e institutos, olhando para essa causa financeira. Então, se os bancos não fornecem crédito, vamos fazer o que a gente chama de crédito assistido, né? Então, a pessoa faz o curso e tem direito, uma vez que ela concluiu o curso, ela ganha um capital semente. Sim. Hoje tem muitas iniciativas que fazem isso. E daí volto a dizer, a gente precisa estar nos lugares certos para poder não perder as oportunidades. Porque o sistema financeiro bancário tradicional, ele segue olhando para os mesmos parâmetros, e daí acho que uma coisa que é muito curiosa que eu fui descobrir depois que eu comecei a trabalhar na área financeira, é tentar entender qual que é a lógica, né? Qual que é a lógica para essa análise de crédito? Uhum. E daí, muitas vezes, é uma lógica que é naturalmente excludente, mas como todo racismo estrutural, é bem velada. Sim. Então, um fator segregador, que eu diria. O CEP. A gente conseguiu observar que empreendedores que tinham endereços de 04840. Exato. Já não... Na periferia, não tinham acesso a crédito. E daí, isso eu posso provar, inclusive, que isso aconteceu com a gente fazendo testes. Então, o que a gente fez? Não basta hackear, né, gente? Tem que dar os dados, né? Exato. O que a gente fez? A gente tinha uma conta aberta num banco de varejo normal. Uhum. E daí com CEP periferia. 5 anos, nada de crédito. Quando a gente locou eu não sei como que é o nome. Aqueles escritórios compartilhados, mas não é um coworking, sabe? Sim. Que você meio que aluga para ter alguém para atender o telefone para você e receber suas cartas. E tem acho que chama endereço fiscal. Sim. Quando a gente mudou o endereço fiscal para um escritório desses da Paulista, em 3 dias já tinha um gerente ligando para a gente querendo marcar uma reunião. Porque eu preciso conhecer esse negócio e eu quero ver como que a gente pode ser ajudado. Mesmo banco. Mesmo banco.
Então, é isso, a gente hackeou o sistema, não hackeou, Sim. ele mudou. Mas é super importante. É ser mais louco do que o bagulho, né? Exato! É muito importante a gente testando, sabe? Uhum. E compartilhar. Faz isso daí que dá certo. Mas, quando eu volto a dizer sobre a questão do conhecimento e o conhecimento ser uma ferramenta de poder, é que muitas vezes a gente, por não ter conhecimento, a gente acessa os créditos. E quando tem ali um primeiro acesso a crédito, então o banco falou assim, vou liberar o empréstimo para você. Gente, entenda, a esmola demais tem que sempre seguir desconfiando. E daí a gente tem acesso aos créditos mais caros, né, com as taxas de juro que se eu atrasar um dia, eu vou vender meu rim. Então, é importante também a gente se apropriar desse tipo de conhecimento, sabe? Por que a minha taxa de juros é isso? Por que é não sei quantos % ao mês? Porque, sim, gente, dentro de um único banco, eles cobram taxas de juro diferente. Então, as minhas dicas que eu dou, não precisa necessariamente abrir uma conta Black. Obviamente que eu quero, tá? Então, por favor, abram. Mas, se não quiser fortalecer um empreendimento preto e quiser continuar fortalecendo o sistema, faça de uma maneira inteligente, pelo menos. Então, e daí hoje, quando a gente fala de conta Black, daí trazendo um pouquinho para o nosso contexto da nossa realidade, a gente tinha a escolha de fazer um veículo de crédito muito parecido com o que já existe hoje, sabe? Que vai levar os nossos para uma condição de endividamento. E a gente optou por demorar a lançar uma linha de crédito, mas pensando numa forma sustentável. Hoje vocês têm, então, uma linha de crédito? Tem uma linha de microcrédito, que ela roda num grupo pequeno de clientes, e daí agora a gente viu que vai dar certo, a gente vai expandir para o resto. E daí também uma dica ali, um parênteses aqui para empreendedoras, é muito importante a gente testar, sabe? Então, um erro comum das empreendedoras eu vou lançar um empreendimento, eu já quero que tenha o site mais bonito, não sei. Não, testa, porque muitas vezes a gente se apaixona pelo problema e a gente acha que a solução que a gente está vendendo é a solução. Sim. E porque nem tá muito sempre... aqui, assim, né? No sentimento, né? Porque a gente trata negócio como se fosse filho. E nem sempre Testa pequeno. Sim. Né? Testa pequeno para ver se vai dar certo. E a gente vem sempre nessa lógica. Testa pequeno, deu certo, quanto tempo cresce. vocês testaram para poder validar? Um ano. Agora a gente está olhando o veículo de crédito pós-pago, porque hoje o nosso cartão é crédito pré-pago. Que é esses convencionais que a gente tem nos bancos. Sim, Sim. Qual é a diferença? Então, a diferença entre o pós-pago e pré-pago, primeiro, é que o pós-pago eu consigo parcelar. E daí é o banco que está me dando a garantia, né? Então, eu tenho um limite de crédito. E o pré-pago, ele é feito com base no meu dinheiro. Então, se eu tenho R$100 na minha conta, eu vou ter R$100 de crédito. Então, eu posso usar na função débito ou na função crédito. E agora, para o ano que vem, a gente vem com um cartão de crédito pós-pago, mas foi quase um ano de estudo para entender como... E ouvindo gente preta, ouvindo gente periférica que era e que não era cliente da Conta Black, para entender... Putz, não, vamos por esse caminho. Não dá certo. E um ano. Então, também, uma outra coisa que a gente também tem o ímpeto como empreender vou fazer logo, já vou botar na rua. E nem sempre esse é o melhor caminho. Então, tem que entender de fato mesmo. Sim. E é isso. Eu vou falando. Eu sou apaixonada pelo problema e pelo negócio. E vocês fazem investimentos para empreendedores?
Vocês têm um capital semente, por exemplo, vamos supor, eu vou lá na Conta Black e falar, ai, gente, ó, tô precisando de 5 mil reais para investir num podcast. Vocês fazem também? Ainda não, mas daí, olha eu dando spoiler. A gente adora exclusividade. Toda vez que eu vou num lugar, eu dou um spoiler. Mas sim, a gente está construindo um veículo específico para isso. Para ajudar a captar o semente e dar um crédito assistido. Então, a partir do momento que o empreendedor passa por uma formação, ele vai ter acesso a um crédito. Ai, chega, não vou falar mais nada. Não, acho que agora é de você dizer como que a gente abre uma conta Black, né? Porque depois de tudo isso, gente, vocês não terem uma conta Black, vocês... Por favor, gente, acessem na loja de aplicativo normal do seu celular, colocou conta Black, já vai aparecer o app, baixa o app, em menos de 3 minutos você já tem sua conta. Ótimo. Eu ainda não tenho a minha, mas eu vou abrir hoje. Por favor. Fernanda, fala pra mim um pouco o que você pensa pro futuro, assim, né? Qual a sua perspectiva de futuro nessa construção econômica, né? Acho que eu vejo melhorias, né? Mas a gente ainda tá muito passinho de formiga, né? E acho que tanto a Rede Nós por Nós quanto a Conta Black vem fazendo trabalhos fundamentais nessa conscientização das pessoas, né? Para essa gestão financeira, no Front, Feira Preta, né? Agência Solano. Então, tem muitas pessoas comprometidas com isso, né? Mas como que você avalia, até porque você está nesse universo corporativo também, né? O futuro, né? A perspectiva de futuro mesmo. Olhando lá, né? Essa coisa de águia, assim, né? Como que você avalia esse contexto econômico para as pessoas periféricas? Qual é o lugar que a gente pode investir o nosso tempo, sabe? Que a gente pode dedicar aí o nosso... Legal. Eu acho, nossa, tem tanta coisa para falar, mas acho que eu quero começar falando pelo motivo pelo qual eu acordo todos os dias, levanto e vou trabalhar, sabe? Eu trabalho para que pessoas pretas possam seguir sonhando, tenham possibilidade de sonhar. E a gente sabe que a gente vive num mundo capitalista e que muitas vezes a viabilização desses sonhos tem uma estrutura financeira por trás. Então, a gente, como Conta Black, a gente quer ser muito parceiro de pessoas pretas e periféricas para ajudá-las nesse processo de olhar para o futuro, sabe? A gente sabe que tem uma realidade que é dura, que a cada 23 minutos... um de nós morre e não tem essa possibilidade nem de conhecer o futuro, porque teve ali sua vida ceifada, mas a gente quer ajudá-los a construir bases financeiras que possibilitem futuros sustentáveis, sabe? Então, a gente tem falado muito sobre como, e quando a gente olha para o futuro, como a gente faz no nosso presente fomentar essa construção de futuro, né? Quando nós éramos mais novos, e daí eu quero até trazer um contexto ali de uma realidade que eu vejo, eu tenho 37, né? Então, eu lembro que quando eu era pequena, a gente tinha ali uma poupança, né? Que quando a gente nascia, os pais... E como que... E outro dia isso se perdeu, né? Outro dia eu tava conversando com um casal preto. Cara, como que isso se perdeu? Como isso se perdeu, né? Como que com o passar dos anos, a gente parou de olhar a nossa construção de futuro dentro de uma perspectiva financeira. E eu entendo a nossa realidade, que hoje em dia a gente sobrevive, em muitos casos a gente sobrevive. Mas eu entendo também que muitas vezes é como a gente coloca os nossos sonhos como prioridade. Sabe? Então, muitas vezes a gente quer consumir e a gente quer consumir agora. Até a lógica de consumo tá tudo invertido, né? Exato. Eu quero agora. Eu quero, né? Eu acho que o fato da gente viver em redes sociais que a gente fica movimentando o dedo assim, ou assim agora, nos trazem uma perspectiva de que tudo tem que ser para ontem. E a gente consome assim e a gente cada vez menos não pensa em futuro. Só que
importante. Gente preta, nós não somos herdeiros. A gente precisa pensar em futuro, sabe? Então, ninguém está falando aqui que a gente precisa parar de consumir. Porque é importante. Eu quero ter o que todo mundo tem. Sim. Também. Mas eu acho que a gente tem que começar cada vez mais redistribuir as nossas prioridades. Né? Então, hoje é possível... Daí eu estou dando outro spoiler, mas tudo bem. A gente adora. Como vai lançar agora em novembro, final está perto. Hoje a Conta Black vai trazer uma ferramenta de investimento a partir de R$10. E daí R$10 por mês é um maço de cigarro. Como que chama o negócio de narguile? Sim... eu não sou da linha, mas eu sei o que é também. Exato, é R$10. Uma sentada no bar já é 30, Uma sentada no gente? bar, 3 Vamos lá. cervejinhas, né, dependendo do lugar. Então, a gente pode se privar disso? Eu acho que pode. Sim. Né? Às vezes, eu entendo que consumir, pertencer, é uma válvula de escape para a nossa realidade, mas a gente tem que hackear o sistema. A gente tem que começar a pensar em futuro. Porque se a gente não pensar no nosso futuro, a gente vê que não tem política pública pensando na gente, a gente vê que os bancos e toda a iniciativa privada não está pensando na gente. Se a gente não começar é toda uma o estrutura nós que por não nós. pensa em nós. Exato, né? Então a gente não tem que ficar contando com uma solução que vai cair do céu. Então a gente tem que começar também a priorizar e começar a pensar cada vez mais em futuro e desassociar essa questão de construção de futuro, realização de sonho, com um investimento gigantesco. Não, é possível. E também acho que uma coisa muito importante dentro dessa lógica de investimento e velocidade, hoje eu vejo muito da galera preta e periférica caindo em esquema de pirâmide, esquema de jogos, de um monte de coisa, porque a gente parte dessa lógica de, peraí, eu coloquei aqui R$10, amanhã eu ganhei 300, é isso. Bora. Isso são jogos, Sim. Né? E jogos têm uma lógica de sorte ou azar. Então, a gente tem que ter também consciência do que a gente quer e tem que ter coisas fundamentadas, né? Então, sigo dizendo, conhecimento é poder. Axé. É uma aula, né, gente? Tem muitas coisas pra gente praticar aqui, né? Que a Fernanda Ribeiro tá trazendo aqui pra gente. Estamos caminhando para o encerramento. Ai, mas eu amei conversar com você, ouvir você. Acho que tem uma questão também da gente mudar o nosso imaginário, né? Para a gente conseguir, inclusive, construir um futuro desejável e possível, né? Para nós, para nossa família, para nossa comunidade. Eu fico muito feliz mesmo de receber você aqui, né? E saber que tem pessoas comprometidas e que estão fazendo um trabalho tão fundamentado, né? E essencial para esse futuro realmente ser possível, né? Eu queria também pedir para você, acho que nesse desfecho, que você pudesse trazer alguma outra dica prática, né? Porque esse espaço, gente, é muito pensado na informação, mas também na formação, né? Do contexto da economia periférica. E por isso que nós chamamos especialistas para pensar isso com a gente, porque a gente percebe que tem muitas economias, né? Tem a economia colaborativa, criativa, né? Porém, dentro da minha experiência, desses 15 anos, né, de empreendedorismo, eu observei que faltava coisas, né? Acho que quando a gente vai trazendo conceitos para agregar uma coisa, é porque talvez a gente não esteja se encaixando totalmente. Então, a sua presença aqui fortalece esse nosso estudo também. Então, se você tiver alguma dica prática, né, de como alguém que esteja nos ouvindo, né, de possibilidades, né, enfim, coisas que você acha que você ainda não disse aqui, que podem ajudar, esse é o momento. Legal. Eu posso fazer um exercício, então? Por favor. Acho que depois de ouvir tudo isso, você, mulher preta, empreendedora, ou pode ser não ser empreendedora, tá? Então, você que está trabalhando ali na iniciativa privada
uma coisa que eu sempre ouço, ai, Fernanda, eu não quero nem falar de dinheiro com você, porque eu sei que eu estou fazendo tudo errado, né? Então, a gente tem que parar de fazer a meia-culpa e bora agir. Então, o exercício que Adoro, gente, tô adorando essa mulher. O exercício que eu vou trazer aqui para vocês é uma folha branca e uma caneta todo mundo tem em casa. Então, peguem ali uma folha branca, divide no meio. De um lado, você coloca todas as suas receitas e do outro lado, todos os seus gastos. E por que fazer esse exercício é muito importante, tá? Porque a gente não sabe quanto que a gente custa. E isso impacta no nosso negócio, se a gente empreende. Se a gente não empreende, isso impacta na forma com que a gente gasta o nosso dinheiro. E daí, quando você faz esse exercício, que você fala, caralho, ai, gente, eu falei palavrão. Só vai. Eu ganho 3 mil reais e tô gastando 5, tem alguma coisa muito errada. Sim. Sabe? E daí, esse exercício, ele ajuda muito a gente entender ali esse panorama. Então, pega ali e às vezes a gente tem dificuldade, porque hoje com Pix, cartão de crédito, a gente vai passando o cartão, vai passando, e a gente não aproximação, tem... né? Exato, a gente não tem noção dos nossos gastos. Então, acho que é super importante a gente pegar e fazer esse exercício. Então, pega lá seu extrato, todo banco tem isso. Pega o extrato ali do último mês, pega todos os boletos que você pagou do último mês. E é super importante que você entenda quanto que você custa, sabe? E daí, quando você começa a entender quanto que você custa, você vai ter uma relação diferente com a precificação do seu produto, quando você olha para o negócio, porque você já sabe, eu tenho que ganhar no mínimo 8 mil reais. Porque é isso, né? E daí, quando eu olho ali do lado de cá, que eu vou colocar as minhas despesas, separa ali num subgrupo de despesas fixas e despesas variáveis, né? Então, despesas fixas são aquelas que acontecem independente de você ter dinheiro ou não. Ou seja, aquele boleto que vai bater na sua porta, dane-se. Se você ficou um mês sem trabalhar, esse boleto vai chegar. Então, um exemplo simples é a conta de luz. Então, coloca lá do lado. Então, ó, essas são as minhas despesas fixas. Então, isso ajuda a entender. E das variáveis, eu acho que é super importante você ter ali uma noção do que acontece, até mesmo para saber o que você vai cortar, né? Então, nossa, eu estou gastando demais mesmo com balada, estou gastando demais com narguilé, estou gastando e eu pego bem no pé da galera que fuma, desculpa. Porque eu acho que é um desperdício gigantesco de dinheiro. E daí, acho que 2 outras dicas que não tem nada a ver com a parte financeira, que tem a ver com empreender como um todo, dedique tempo para olhar sua alimentação, dedique tempo para ter pausas, de fato, e dedique tempo para cuidar do seu corpo no sentido templo, né? Então, sim, fazer exercício físico e entenda que, eu não preciso... Você não é uma máquina, né? Eu não sou uma máquina, eu não preciso entrar numa academia que custa 100 reais. Se eu separar dentro do meu dia 30 minutos para fazer uma caminhada em volta ao meu quarteirão, eu já estou reduzindo danos gigantescos. Então, a galera me zoa bastante, porque eu não tenho muito tempo na vida, mas eu treino na hora do meu almoço. Então, eu como em menos tempo para poder treinar. E isso me ajuda a ser mais produtiva, isso ajuda eu não esmorecer, e isso ajuda a me manter viva. Então, quando eu falo que existe um sistema ali por trás, que é todo criado para a gente morrer mesmo, a gente tem que ser mais esperto que o sistema. É isso. Quem anotou, né, gente? Quem tá aí
com essa mulher incrível aqui que a gente recebeu hoje, Fernanda Ribeiro, da Conta Black. Onde que a gente pode acessar você, dar continuidade a esse percurso de conhecimento intenso com você, Fernanda? Diz aí. Que legal. Nas redes sociais, vocês me acham como Fernanda Ribeiro e eu respondo tudo, tá? E daí... é uma pessoa tão ser humano, né, gente? Tão acessível. E eu super falo que eu demoro para responder, mas eu respondo porque eu separo, e daí a questão de ser produtiva. Eu separo tempos na minha semana exatamente para me relacionar com as pessoas, porque é importante a gente se relacionar, a gente conhecer. Então, eu demoro para responder, mas eu respondo todo mundo. Acho que, inclusive, o contato para o podcast foi assim. Foi com a Ariadne. Foi via Instagram. Foi. Então, eu no funciona, Instagram... Gente. Funciona, viu? Tô aqui, ó, matando a cobra e mostrando o pau. No Instagram eu tô como Leoa Fê, mas em todas as outras redes eu estou como Fernanda Ribeiro. Conta Black... em todas as redes aparece como Conta Black, Afrobusiness, a mesma coisa. Fernanda, muitíssimo obrigado. Muito bom obrigada. Contar com a sua presença. Estou muito honrada de estar aqui. A gente também. Lembrando que esse podcast é feito por uma produção totalmente feminina, periférica. Então fortaleça essa iniciativa porque ocorre de nós para nós. Valeu!